Eu queria entrar um pouquinho ainda, a gente já entrou em vários pontos assim, muito, muito legais, né? Mas eu queria entrar um pouquinho nessa questão da performance e também pegando o gancho ainda do orçamento, né? Porque, por exemplo, tem um orçamento ali anual que vocês têm para fazer todas as ações, que não são poucas, né? Isso. É muita coisa para fazer. Vocês dividem, por exemplo, isso aqui vai para o squad de aquisição, isso aqui vai para geração de leads especificamente, isso aqui vai para branding, eventos. Sim. Como que vocês fazem essa divisão? Se tu puder dar percentuais, vocês podem ou não dar só os percentuais para a gente ter alguma ideia. E aí, entrando na performance também, como que é hoje, como que é campanhas? Eu confesso que eu não cheguei a olhar antes, mas assim, volume de campanhas que vocês estão rodando aí, campanhas eu digo de tráfego de mesmo. tráfego. Quais os canais, Google, YouTube, vocês investem hoje? Como que é feito essa captação? Sim. Então, o orçamento, ele é dividido em contas. Então, cada conta, ela na verdade, ela significa, ela representa uma área, né? Então, nós temos a conta de mídia. Legal. Dentro da conta de mídia, nós temos essa divisão do off e do on. Nós temos a conta de eventos, nós temos a conta de produção de material promocional, de produção geral, enfim. São várias contas que fazem parte do orçamento de marketing. Então, nós recebemos um valor que ele é geral, né? E claro, quando a gente acaba recebendo lá uma ideia desse orçamento e dividimos nas contas. E aí nós temos que apresentar essa divisão, né, também, né, para ver como que o marketing imagina distribuir aquela verba, para ver se está condizente também essa distribuição com as expectativas do negócio. Então, e aí a gente volta, né, é passado pelo comitê de orçamento, enfim, é validado, e aí volta o orçamento fechado para a gente. Claro que a gente tem flexibilidade ao longo do ano de tirar de uma conta, colocar para outra, né? A gente vai vendo porque muda tudo muito rápido, né? Então, o orçamento anual hoje é algo que fechar exatamente aquilo que tu previu no início do ano, fechar exatamente lá no final, não é bem assim que acontece. As coisas vão mudando e tu tem que ter a flexibilidade de adaptar, né? Então, vamos pegar a conta de mídia, né? Por exemplo, então na mídia, é mídia off e mídia on. Então, na mídia off, a gente vê que tem uma representatividade. O off, o tradicional, os veículos tradicionais, tem uma representatividade muito grande na nossa região, né, Doug? Então, às vezes a gente vê valores, percentuais de referência do que vai para o off, do que vai para o on, né, de fora daqui. Às vezes a gente fica, nossa, mas a gente estava fugindo muito dessa realidade de distribuição. Mas não, é porque, de novo, a gente precisa respeitar a nossa realidade. Entendi. Então, a nossa realidade ainda, o nosso rádio aqui é muito forte, né, a nossa mídia externa ainda é muito forte em várias regiões, né? Então, a gente faz uma distribuição ainda que o off ainda acaba pegando maior parte do nosso orçamento, né? Por todos os contratos. A gente tem contratos com os principais veículos, né? Que são extremamente importantes na região, tem uma voz muito forte. Mas cada vez mais o digital tem conquistado. É muito, né, também da gente olhar o resultado do que a gente está colhendo no off, que, de novo, é muito mais difícil do que no digital, mas a gente cada vez mais olha com tagueamentos, enfim, com várias estratégias ali para tentar mensurar esse retorno off e olhar para o on. Então, essa distribuição, enquanto antes, sei lá, vou dizer, 5% para o digital, né? Antigamente, tá? Hoje tá muito mais que então, isso. 80-20, 70-30? É, mais ou menos 80-20 até mais, 30. Eu acho que esse ano a gente vai estar fechando mais ou menos 30%, 70% para o off e 30% para o digital. Mais ou menos essa distribuição. Mas, de novo, é um processo. Sim. Não posso chegar hoje na cooperativa e dizer, agora nós vamos tirar, né, tirar toda a presença off que a gente tem e mirar todo no digital, né? Então a gente foi construindo isso ao longo desse período, né? E muito com base nos resultados apresentados. Então toda essa organização que a gente está fazendo desde o ano passado, né? Mais ou menos já faz 3, 4 anos que a gente vem trabalhando na transformação, né, de aumentar essa participação de digital, mas não adianta só investir, sim, se tu não tem aquilo que tu falaste antes, né? Se tu não tem ali uma base com CRM, se tu não sabe
ao certo o que tu vai fazer, o caminho daquele lead, né? Como que tu transforma aquele lead numa oportunidade para repassar para o time comercial o lead nessa oportunidade mais quente possível, né? Para não estar mandando ali leads que sejam frios para a equipe comercial trabalhar, né? Então, a gente precisava acertar um pouco essa estrutura, um pouco desse compasso aí entre o marketing e o comercial também, para a gente também passar a investir mais, né? Então, não é só, se puder deixar uma dica também assim, né? Não é só tu investir mais, mas é entender um pouco entender muito, não é pouco, né? Mas entender o que se quer com digital, né? Onde se quer chegar, e dentro do digital também o que fica, a parcela que fica para branding e a parcela que fica para aquisição, para gestão de leads, porque a gente sabe, no orgânico se entrega cada vez menos, né? Então, tu precisa patrocinar, tu precisa estar investindo também em conteúdos. Eu estava falando do Cuida Bem aqui. Sim. Como que a gente faz chegar em 170 mil clientes o que é o Cuida Bem, o que ele faz, né? Como é que eu faço? Porque eu tenho e-mail, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o telefone, eu tenho o ponto de venda, sim, que é o ponto, os nossos escritórios, no caso, falam em ponto de venda, que a gente usa muito, né? Em varejo, muito o ponto de venda, a gente tem isso. Também é um canal, eu tenho um evento, eu tenho vários canais, né? Mas, né, quando eu falo de redes sociais, eu preciso potencializar isso, porque se eu fico só no orgânico, é aquilo que vocês já conhecem bem, não adianta, eu preciso investir, né? Então, se eu quero, não só na venda, se eu quero fazer com que chegue no nosso cliente, que as atividades, cliente Unimed, você pode fazer atividades físicas de graça dentro do teu plano, né? Tá lá, tu pode fazer pilates, pode fazer yoga, pode fazer mix, pode fazer funcional, até cross nós temos. Caramba, hoje, né? Até uma modalidade lá de crossfit nós temos. Então, a gente precisa fazer uso do potencial, que não só o orgânico que a gente tem. Então, é essa distribuição que a gente faz, né? Então, dentro da mídia, é isso, com um olhar cada vez mais óbvio no digital, mas também respeitando a nós. Lembrando que o nosso público, né, Doug, boa parte deles é 60 a mais. Boa. Né? Então, de novo, é olhar para o teu público. Claro, é uma geração aí que cada vez mais digitalizada, cada vez mais conectada, até gerando preocupações dentro das famílias. Verdade. Pelo excesso de conexão que a gente vê, que não é na criança que a gente vê o excesso, em todos, né? Em todas as fases. Todos. Mas tu olha a criança e tu olha idoso, a preocupação é muito grande. A gente precisa olhar para isso dentro das nossas famílias, né? E nós, como plano de saúde, também a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. E fraudes, enfim, todos os golpes que eles estão aí muito propensos, né? Eles são um público muito, muito sensível para tudo isso, né? Muito suscetível para tudo isso. Então, a gente também precisa fazer uso de outros canais para atingir esse público, né? Que é muito relevante, muito importante para a gente. Então, é entender diferentes, né? Dentro do... a gente acaba, é diferente talvez de outros negócios, que tu foca, o meu público, ele é de 30 a 40, ele é de 15 a 20. Sim. Não, um plano de saúde, a Unimed, ela tem o seu público realmente bastante diversificado. Com certeza. E de todos os gêneros, de todas as ideias, de todas as idades, de todos os perfis, né? E Unimed também a gente tenta cada vez desmistificar que é para poucos, que é aquele, é um plano inacessível, que não pode, é uma marca que a gente está querendo se aproximar cada vez mais. Então, os nossos movimentos, seja de eventos, seja de branding, seja no sentido de se aproximar de um público e dizer que a Unimed sim é para ti, né? Porque existe diferentes tipos de planos, né? Então, a gente olha o nosso consultor, né? E o nosso trabalho de marketing também é no sentido de olhar para a realidade de cada um dos nossos consultores, e ele tenta entender qual é o plano que vai apresentar a melhor solução para o cliente, né? Então, diante de tudo isso. Então, tem a mídia,
tem a verba de eventos, tem a mídia de produção, são os vídeos também, sim, cada vez mais em alta, né? Hoje a gente tem uma menina que eu costumo falar, porque ela é novinha mesmo, né? Mas essa geração, e aí falar de geração é outro ponto. Meu Deus, se tivesse outra oportunidade de começar a falar de gerações aqui, e, enfim, a conversa vai longa, né? Mas é muito legal, ela traz coisas novas, ela também tem ideias, às vezes aquele profissional que é muito bom trabalhar com um profissional assim já sênior, que já tem bagagem, né? Muito bom, mas trabalhar também, né, com essa galera que tá chegando, cheia de ideias aí, né, e que às vezes eu acho que eu vou falar bobagem, não fala, bota pra fora, que é daí que às vezes sai uma ideia, né, um insight legal. Então, tudo isso é muito dividido, né, lá dentro. Eu não sei se eu te respondi na questão do orçamento. Eu quero te perguntar ainda depois sobre os dados, mas ainda sobre essa questão da performance, eu acho que eu tenho um ponto. Performance, perfeito. Que pode até ser um tiro no pé para mim, mas eu acho importante pontuar por quê? Porque eu falo muito sobre isso, tanto aqui no Doublecast, quanto eu falo para os meus clientes também, em relação a essas ações. E eu acho que esse teu exemplo em relação à divisão, ela é fundamental em relação a isso. Porque pensa num plano de saúde, né? No caso da Unimed, a minha percepção. Pode aparecer para mim 20 vezes por dia um anúncio da Unimed me levando para virar um lead lá e contratar um plano. O fato de eu ver aquele anúncio, ver uma chamada, ver uma CTA, ver alguma coisa, vai me dizer muito pouco. Por quê? Porque quando a gente vai pensar em saúde é muito mais necessidade. Infelizmente é cultural. A gente vai procurar muito mais no momento de necessidade mesmo do que prevenção. Isso é estatístico, né? Tem vários números falando sobre isso. Agora, se eu recebo os anúncios de conteúdo, de ações, de prevenção, de parceiros médicos cooperados, gerando conteúdo, falando coisas, no momento que eu precisar tomar uma decisão de qual plano eu vou contratar, aí é o primeiro que vem. Então, assim, é difícil atribuir isso, né? Fazer essa atribuição. Mas ele veio por causa do conteúdo, ele veio por causa do tráfego, ele veio por causa do stand na Run More, ele veio por causa do flyer. É quase complexo, impossível, assim, porque é o que a gente está falando da jornada. Linear. Não é linear, é uma loucura, assim, é um emaranhado, né? Tem vários gráficos aí que representam isso. E é assim, mas quando tu consegue ter uma distribuição efetiva e pelo menos ter presenças, às vezes não tão grandes, mas em mais canais, né? Tu consegue ser, no todo, tu consegue ser mais eficiente, né? Mas então, assim, mais resultados. O tráfego, ele é fundamental, por quê? Pro alcance, mas imagino eu, e aqui é uma percepção minha mesmo, talvez assim, geração de lead talvez nem seja o uso melhor, né? Mais inteligente do recurso que vocês têm. Talvez uma distribuição seja mais eficiente do que, por exemplo, a captação, especificamente. Isso, e aí é aquele que a gente ouve muita expressão, né? O branding que vende. Isso, então, perfeito. Agora também tem outra expressão, começa, é o brand growth, né? Brand growth, né? Onde tu tem lá o branding. Os marqueteiros gostam adoro inventar essas coisas novas, essas nomenclaturas, toda hora surge uma coisa diferente. Sim. Mas se a gente for ver, pode dar o nome que quiser, né? Mas um sustenta o outro. Exatamente. Né? Então, assim, fazer o trabalho de marca, e a gente respeita muito, às vezes, né, o empresário, enfim, né, que entende que, eu vou aplicar mais em vendas, eu vou colocar o investimento mais na venda. Claro, cada um sabe da sua realidade. Sim. Mas a gente entender que a marca vende, que tu fazer um trabalho de marca, né? Claro, a Unimed, ela já é uma marca consolidada, mas ela não se sustenta do nada. Exatamente. Né? E isso é um trabalho frequente, um trabalho de constância. De novo, constância e relevância que tu precisa atribuir. Então, o teu branding, né, essa construção toda que tu vai fazer, de gerar valor, né, que ele perceba no evento, que ele perceba no anúncio patrocinado do Cuida Bem, de convidar para um evento que vai tratar de algo que é importante para a criação dos filhos dele, né? De tu tratar, de ser relevante e tu conseguir entrar na conversa dele. E no digital a gente fala muito sobre conseguir entrar na conversa, porque é um desafio muito grande. Sim. Como tu não chegar
tangenciando naquela conversa. Ele tá ali, ele tá navegando e aí tu chega ali muito agressivo, né? agressivo. Então, é essa construção que a gente tenta fazer. Legal. De a marca levando, né, sendo essa base, né, e o, digamos assim, o growth lá sendo esse catalisador, esse impulsionador, né, então é mais ou menos, se a gente fosse ter um desenho assim, né, a branding lá embaixo, porque ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser fortalecido, algumas marcas mais, outras menos, tem que olhar também quando o teu negócio tá começando agora, todo tempo a gente tá falando de Unimed aqui, mas também falei desses negócios menores, das outras marcas que a gente tá criando, elas têm orçamentos próprios, Doug, sabe? Então, o DIN da Card e a V13, eles têm orçamentos totalmente diferentes da realidade orçamentária da Unimed, que já é por si só desafiador por tudo que a gente tem visto, é a sustentabilidade do negócio. Então, a gente tem que cada vez mais ter muita responsabilidade com o recurso que a gente tem. Então, e nessas outras marcas que a gente está operando, os orçamentos são muito menores, né? São muito distantes. Então, ali, o que tu vai fazer? Né? É claro, ali a gente tem uma base de clientes muito forte que pode ser, então a gente trabalha essas novas marcas, principalmente a V3 Core, né? A gente trabalha muito com a base de clientes Unimed que já tem, né? De como eu upselling, né? Cross-selling, né? E trabalhando nesse sentido para, né, ser uma solução mais completa para o cliente, né? Ele tem o plano de saúde de um plano, de uma instituição, de uma empresa, de uma marca que ele pode confiar, ele vai ter o seguro de vida, a previdência, enfim, né, seja qual for o produto de uma corretora de seguros, que vai estar proporcionando essa segurança geral na vida dele, né? Então, é trabalhar em cima das ferramentas que se tem, né? Legal. E a criatividade, como tu falou. Indispensável.